Corinthians enfrentou o Botafogo e a gigante torcida do Botafogo, o estádio lotado e a vitória do time do Corinthians. André, para você desenvolver então a respeito desse clássico. Um primeiro tempo em que o Corinthians deu mostra de ser um time bem treinado e talvez tenha sido a primeira vez que isso aconteceu, exceto aquele jogo contra a Ponte Preta. A gente precisa lembrar que o Corinthians, com o Vitor Pereira, ganhou de 2 times no Campeonato Estadual, os 2 times foram rebaixados. Então, acho que a conversa termina aí, é um início de trabalho. Não estou fazendo absolutamente nenhuma crítica a ele, só estou colocando as coisas no contexto que eu acho que é o devido. Mas hoje, no primeiro tempo, o Corinthians soube explorar os defeitos do Botafogo de maneira exemplar e implacável. O resultado do primeiro tempo, 3-0, é plenamente compatível com o que os 2 times mostraram em campo. Com o William sendo aí, tem a imagem, um pouco de demora para confirmar o gol. E era um gol que tinha uma dúvida de impedimento de 2 jogadores. E o Corinthians teve a decisão favorável a ele, achei que correta. Mas o William, pelo lado esquerdo, criando muitos problemas, muitos, esse é um deles, muitos problemas para o sistema defensivo do Botafogo, que teve um ambiente que eu acho que não é o mais saudável, o mais legal para um time que está começando a nascer e uma época que está nos seus primeiros passos. Então, a torcida do Botafogo vaiou um jogador do seu time que falhou em um dos gols do Corinthians de uma maneira que, se não ajuda, se não atrapalha demais, também não ajuda. E o momento acho que não é para isso. Mas o Corinthians, claro, não tem que se preocupar com esse tipo de coisa. O Paulinho jogou muito bem enquanto esteve em campo, o William também. O Maicon, que já tinha estreado na Libertadores, numa má partida do Corinthians, de todo mundo individualmente, deu sustentação ao meio de campo. O Corinthians fez um primeiro tempo muito, muito elogiável. E aí foi o que eu falei no início. O Paulinho e o William tiveram problemas musculares, aparentemente nenhum é sério. Eles estavam fazendo gelo no banco no começo do segundo tempo, foram substituídos. O Botafogo evidentemente cresceu, atacou, ocupou mais o campo de ataque. O Corinthians ficou, do ponto de vista estratégico, até de maneira correta, esperando uma oportunidade para mostrar para o Botafogo que não adiantava continuar correndo e tentando. O Botafogo mereceu o seu gol, num pênalti que realmente aconteceu. O Corinthians teve até chance infantil do Rony, inclusive. O Corinthians teve até chance de aumentar o placar depois disso. Se tivesse um pouco mais de capricho na finalização, o Adson perdeu um gol que não deve ser perdido. Mas a vitória é amplamente merecida e uma boa atuação. É claro que não dá para comparar, né? Evidentemente, não dá para comparar o Botafogo de hoje com a Ponte Preta de hoje. Mas, de alguma forma, eu acho que há um risco de o jogo de hoje causar uma impressão... Você tem razão. Em termos de euforia, de que, olha, agora as coisas vão acontecer, de alguma forma similar. Porque é preciso a gente contextualizar que esse Botafogo do Luiz Castro ainda não existe, né? O próprio Luiz Castro não comandou o time do banco, enfim. É um Botafogo que hoje está se formando, né? Estreou o Luiz Oyama, estreou o Patrick de Paula, estreou o Saravia, o Vitor Sá, enfim, é um time novo. E como time novo, o Botafogo teve muitos problemas de compactação. Primeiro tempo, assim, o próprio Corinthians, em muitos momentos do primeiro tempo, não foi um time tão compacto. Então, você viu jogadores muito distantes, o campo muito largo. E aí você tinha espaço para jogar. E aí o William, com espaço para jogar, resolve o jogo, né? O que o William tem que ter é um pouco de espaço para jogar. Então, o Botafogo teve problema de compactação, teve muito problema de encaixe de marcação, de falta de entrosamento e por ser um time novo. Então, o Corinthians aproveitou muito bem as fragilidades naturais que o Botafogo teriam, fez um grande jogo dentro do que ele podia fazer, mas acho que é preciso ter muita cautela em relação ao entendimento das mudanças que o Vitor Pereira fez, ao entendimento de atuações individuais, especialmente para o torcedor, não gerar a expectativa que gerou depois da vitória contra a Ponte Preta e tomou uma surra de realidade no jogo seguinte, que foi o derby contra o Palmeiras, para não passar algo parecido. Mas, de alguma forma, o jogo de hoje trouxe algumas mensagens que eu achei interessantes. E a principal delas, para mim, muito do que a gente discutiu nos insucessos recentes do Corinthians falava sobre a questão da viabilidade competitiva desse time, especialmente no meio campo, né? Dá para comportar os reforços todos? Isso não se mostrava possível. E hoje, me parece claro que para esse momento, para esse instante da temporada, a melhor solução para o Corinthians em termos de meio campo é jogar com
com 2 volantes mesmo, com o Du e o Maicon ou com o Cantillo e o Maicon. E isso quer dizer você abrir mão nos jogos importantes de Libertadores ou nos clássicos, você abre mão de 2 dos seus 3 meias, né? Renato, Juliano e Paulinho. Me parece que um deles só vai conseguir jogar nesse momento nos grandes jogos, né? O Maicon foi muito bem, gostei muito da dinâmica que o Maicon ofereceu. Acho que para jogos contra times muito inferiores, aqueles que vão ficar todos lá atrás e que o Corinthians vai ter que ocupar o campo de ataque, aí é mais possível pensar no Maicon de primeiro e colocar 2 dos melhores meias, dos mais veteranos. Você precisa tomar algum cuidado com o contra-ataque, que o Corinthians sofrendo no estadual com isso, né? Sim, até sofreu em alguns instantes hoje. Tem um ponto, ajuda muito o Paulinho ofensivamente, não é, acho, um gol que ele faz não é por acaso, ele tendo ali Du, tendo o Maicon, sabe, ele tem um pouco, porque ele vai. Ele é o melhor atacante que o Corinthians tem hoje para fazer gol, é o Paulinho, não é nenhum outro. Quantos gols desse de hoje o Paulinho fez na carreira dele? Incontáveis, por todos os clubes. Pelo Barcelona. Exato. Então, assim, o Paulinho se apresentando na área para definir, e ele define com muita frieza, com muita categoria, é um cenário que vai acontecer muitas vezes. Agora, é isso, né? Se ele tiver que ser também o cara para dar combate, para fazer isso, vai ser um pouco mais complicado. E de resto, assim, o William, cara, o William é aquele cara que pisa num gramado brasileiro muito, né? Nossa, a qualidade do passe com o lado de fora do pé ali, no tempo certo, do jeito certo para a chegada, isso não é qualquer jogador que joga no Campeonato Brasileiro que faz. Então, o Corinthians vai esperar que não seja nada de mais sério, parece que não é, mas ter essa versão do William em campo, que acho que ainda é muito desequilibrante, é muito animador. Só uma curiosidade de vocês, assim, porque eu estava trabalhando no jogo do Barcelona e não pude olhar o jogo com atenção. Recuperei algumas coisas depois do jogo, não vou enrolar aqui o fã do esporte, né? Eu estou curioso porque eu fui olhar as estatísticas, né? O Corinthians finalizou mais, primeiro tempo, como vocês disseram, 9 finalizações contra 3, 6 em gol contra 1, menos posse de bola. Sim. Segundo tempo, menos posse de bola ainda. Sim. Essa boa atuação do Corinthians passa por algo que o treinador disse que quer fazer no início, quando chegou, ou é um outro tipo de jogo? Eu acho que vai muito mais do encaixe do jogo, assim. O Botafogo deu muito espaço. Hoje foi um ajuste pela necessidade de começar o Campeonato Brasileiro com um resultado que não trouxesse mais problemas. Eu estou pensando também no jogo da quarta-feira. E ele mesmo falou, né? Na entrevista ele falou, olha, a única maneira de eu conseguir tornar esse time competitivo sempre é mudando sempre, porque senão não vai dar. E ele falou, eu vou analisar se é um jogo que pede mais velocidade, se é um jogo que pede mais ocupação de espaço. E hoje era um nem jogo... Renato Augusto ele usou. Não, ele falou, se precisasse usar, eu usaria. A ideia era não usar para quarta-feira. E como hoje era imaginado que o Botafogo cedesse espaço, porque não é um time formado e estava em toda essa empolgação, ele imaginou que o melhor jogo hoje fosse um jogo de falta de velocidade. E ele acertou. Por isso que o William teve, né? E uma coisa que me chamou a atenção... Ele acertou. Assim, uma coisa que o Vitor Pereira tem cobrado muito, e acho que é a principal transformação que ele quer fazer nesse time, é tornar o Corinthians agressivo sem bola. E aí eu fui buscar aqui nos números os 2 jogadores que mais roubaram bola no jogo. O William, 3 desarmes, Adson, 4 desarmes. 2 jogadores do último terço. Então, os maiores ladrões de bola foram os atacantes do Corinthians. Meio tempo, né? E o Adson entrou muito bem, diga-se, dos meninos todos. Corinthians tem entrado muito bem desde o estadual. Corinthians terminou o jogo com 8 jogadores da base. E eu não conto o Maicon, embora ele seja da base, porque está em outro estágio. 8 meninos, além deles, Cássio, João Pedro e Juliano. E o Adson, de todos esses, foi que jogou melhor e entrou melhor. É para empolgação essa vitória do Corinthians? Porque em alguns momentos você vê o Corinthians como uma gangorra, né? Uma goleada na Ponte Preta. Eu falo do Campeonato Paulista, mesmo que vocês não queiram nem citar o Paulista como um exemplo. Mas foi logo com a chegada do Vitor Pereira, derrota no Clássico para o Palmeiras, a queda no Campeonato Paulista no Clássico com o São Paulo, a derrota na Libertadores da América para o Always Red, que é o time teórica e me parece que até na prática mais fraco desse grupo, e hoje uma grande exibição no Rio de Janeiro. É para entusiasmo? Não. Pô, valeu, bacana, o Vitor acertou o time? Não é para entusiasmo, mas a comissão técnica acertou o modo de jogar e a escolha de atletas para executar esse modo. Sem entusiasmo e sem ceticismo, é isso? Exato, assim, é cautelosamente otimista. Tá. Boa. Né? Ou se é que existe a palavra otimisticamente, Cauteloso. não sei se existe, se não existe, perdão, cauteloso. Você escolhe aí a ordem. Você A sensação que vem primeiro, entendeu? Mas eu acho que, Preto, para te responder, o momento do Corinthians, mesmo considerando que é um início de trabalho com tremendas dificuldades, com toda a pressão, os episódios recentes, com o Cássio, com o Paulinho e tal, na comemoração do gol do Paulinho hoje, dava para perceber que na hora do gol ele colocou para fora o que os jogadores do Corinthians, todos, passaram nos últimos dias.
A maneira como eles se abraçaram, como ele se dirigiu à parte da torcida que estava atrás do gol, onde ele fez o seu próprio gol. Mas eu acho que nas semanas de Libertadores, especialmente pensando numa derrota na estreia, e o jogo de quarta-feira é absolutamente crucial para o Corinthians, o momento precisa ser analisado com mais jogos. Primeiro porque dá uma ideia de continuidade de ideias e desempenho que o trabalho do Vitor Pereira não tem até agora. E eu nem acho que deveria ter. Não estou cobrando isso dele. É impossível. Mas o quanto antes estiver, melhor para todo mundo, especialmente para ele, é óbvio, né? Então, vamos ver se o Corinthians consegue fazer 2 atuações de alto nível, conseguir os 2 resultados que precisa no Brasileiro e na Copa Libertadores, para aí sim ele, eu acho, ter mais tranquilidade ainda e um ambiente melhor, mais confiante para fazer as coisas que precisa fazer. É interessante, quando o Vitor Pereira foi contratado, muito se falou a respeito da capacidade que ele tem de se adaptar o seu trabalho aos grupos que ele dirige e às realidades. Ele já trabalhou em diversos países. Então, no momento que hoje ele desliga um pouco as ideias que ele tem de um cenário ideal para o time e fala, não, para ganhar esse jogo aqui, eu tenho que fazer isso. E é com esses jogadores que eu tenho mais chance de fazer. Eu acho que essa é a medida certa para o momento que ele vive. E hoje ele fez outra coisa que eu achei interessante, porque assim, o que ficou marcado, qual foi assim o mais gritante da derrota do Corinthians na Bolívia? A atuação do João Pedro, né? Foi uma atuação catastrófica do João Pedro como lateral. O Fagner está machucado, o Corinthians não tem reserva. Quando o Fagner ainda estava jogando, estava com saúde, não estava machucado, em alguns jogos, na verdade, o Vitor Pereira sacou o Fagner ou mudou o Fagner de posição e abriu o Mantuan como ala pela direita, com o Corinthians com 3 zagueiros em segundo tempo dos jogos. Hoje, com o João Pedro totalmente no foco, no olho do furacão e muito mal tecnicamente, né, no seu momento, ele escala o Mantuan como um ponta aberto pela direita e o Mantuan, várias vezes, fecha como se fosse um lateral, né, uma linha de 5. Então, o Mantuan, que já trabalhou como ala nessa gestão do Vitor Pereira, hoje teve como uma das suas principais funções auxiliar, proteger mais o João Pedro. E protegeu, embora o Botafogo não seja um time ainda muito forte nesse sentido, mas o João Pedro bateu com o Vitor Sá, que é um jogador bastante habilidoso, bastante leve, e o Mantuan esteve lá ajudando o tempo inteiro. Então, a impressão que eu tenho é que ele encontrou 2 recados em tudo que ele testou hoje. Porque o Willian desequilibrar o jogo, ele sabe que isso vai acontecer. O Paulinho penetrar e guardar, ele sabe que isso vai acontecer. Hoje, acho que ele entendeu que o momento pede Maicon mais um volante, não um Maicon de volante, e que enquanto o Fagner não estiver recuperado, ele precisa do Mantuan ali para ajudar o João Pedro, para tornar o Corinthians mais protegido. Que ouvindo vocês, a impressão que eu tenho é que, e eu pensando na tabela, no calendário maluco, ele precisaria de tempo para poder implementar um outro tipo de ideia. E talvez ele abra mão da ideia durante a temporada. Se ele achar um outro tipo de jogo que ele considere competitivo e capaz de fazer esse elenco render, porque ele não vai ter os jogos para poder deixar de abrir mão de fazer alguma espécie de concessão. Todos os jogos são difíceis de agora em diante. Na Libertadores, do Brasil, todos são difíceis. Se você partir de uma ideia fantasiosa, né, de que vamos ao Newton Santos enfrentar o Botafogo, os nossos 2 zagueiros vão jogar no campo do adversário, nós vamos ter 75% de posse, 30 finalizações, marcar 4 gols e ganhar de 4-1, como a ideia do Vitor Pereira para o Corinthians. Eu acho que isso é uma coisa fictícia, né? Ele disse, quero ser protagonista, quero ter a bola, quero marcar na frente, quero ter linhas altas, ele disse tudo isso. Mas é um plano que ou ele vai executando aos poucos, ou talvez ele mude de ideia em relação à quantidade de vezes em que ele vai ter que abrir mão desse plano. Embora hoje o Corinthians tenha sido claramente o protagonista do jogo. Claramente. Porque você pode controlar o adversário e o jogo de diferentes maneiras. E a linha não foi baixa. Inclusive, hoje ele não colocou o Gil, colocou o Raul. Ele já tinha a ideia de colocar o Raul. A ideia era colocar o Raul a princípio na Bolívia, mas o Raul sentiu desconforto, nem viajou. E com o João Vitor e Raul, ele tem vigor físico para subir um pouco a linha. Eu acho que essa pode ser uma tendência no Corinthians, o Gil perder espaço e o Raul formar com o João Vitor a linha, subir um pouco mais e ter mais capacidade de velocidade. Mesmo porque, fazendo uma brincadeira aqui, mas acho que o fã de esportes vai entender, só tem 2 treinadores que podem falar isso que eu acabei de falar e mandar o time fazer e a coisa acontecer. Os 2 se enfrentaram hoje, um é alemão, o outro é catalão. Deixa eu fazer uma colocação para vocês. A gente daqui a pouco vai falar do Botafogo também, mas antes de falar do Luiz Castro, que a gente pode esperar do que vai ser aí o ano do Botafogo,
A gente vai vendo essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro e você vê a importância que tem o Dudu no Palmeiras, né? E o torcedor fica muito feliz com isso. A importância hoje que o Calleri demonstrou que tem para o time do São Paulo, o torcedor fica feliz. Quem mais? Hulk. O Bruno Henrique. Hulk é importante? Um pouquinho, com o né? Flamengo, não sei. Hulk acho que é um pouquinho importante, né? Mas enfim, falei do Bruno Henrique, o Hulk, né, que você menciona, Cuidado com a ironia que alguém levou a sério. No time do Corinthians, o William, vocês acham que ele vai ter uma condição física assim legal para fazer uma grande temporada, Bertozzi, e ser esse jogador que a gente está acompanhando agora para a temporada toda? 2 vezes por semana, provavelmente não. Não, né? E acho que o Corinthians sabe disso, né? E acho que o Vitor Pereira sabe disso. Os últimos anos dele de Europa, embora seja um outro grau de intensidade, principalmente em Premier League, já indicavam isso, né? Ele já não era o jogador da quarta e do domingo. Ele atuava pontualmente. Claro que no Corinthians ele vai atuar mais do que ele atuava na Europa. Mas a expectativa não pode tirar o William do time, aí eu acho que não funciona nem para ele, nem para o Renato Augusto, nem para o Juliano, nem para o Paulinho. É ele ou o Renato Augusto no time? Não necessariamente. O Renato Augusto pode jogar, por exemplo, se forem jogar os 2 volantes, ele pode jogar na função que fez o Paulinho hoje. É mais Renato e Paulinho. O Não, William não estou me referindo à posição, eu estou me referindo à condição referência. física, de importância do jogador. Hoje temos o William, mas eu vou ter que, como o Renato Augusto disse assim, o mister preferiu me deixar limpo. Sim. Né? Ele disse isso mais de uma vez. eu- Então, desses grandes jogadores, talvez ele tenha que poupar sempre um? É isso? Paulinho, William, ele vai ter que Renato fazer Augusto? escolhas. Ele não vai conseguir. Eu acho muito improvável que o Corinthians do Vitor Pereira seja o Corinthians com todos os medalhões. Acho isso improvável. A temporada, os jogos têm mostrado isso. E é curioso essa dúvida de quem é hoje a referência do Corinthians. É o William ou é o Renato? Tenho a impressão de que o William é o cara mais capaz de desequilibrar jogos. Mas tem comigo que o Renato é o grande peso desse time. Ambos podem ser referências. O time gira em torno... Embora hoje o Renato não tenha jogado, eu até acho que hoje... Assim, é claro que o William fez uma partidaça, mas eu acho que o nível de desequilíbrio que o William mostrou no jogo de hoje tem muito a ver com a liberdade que ele teve, né? Porque... Decisivo, né? E o Saravia deu muito espaço, o Patrick de Paula, que era o volante, não fez um bom jogo, estava mal em termos de recomposição. Então o William teve muito espaço. E quantos times vão dar espaço para o William? Eu acho que serão pouquíssimos. Têm sido pouquíssimos. Então, vejo o Renato Augusto como o grande transformador desse time. E o William como o cara que pode desequilibrar no segundo. Não, eu concordo, porque eu acho que o Renato é o jogador mais inteligente com a bola. E é o jogador que, sem a bola, completa vários aspectos coletivos da equipe. O William é o cara que, além de saber marcar, entender um pouco o jogo coletivo, com a bola é o jogador mais capaz de desequilibrar. Só que o treinador tem no elenco opções para administrar o William, como disse o Léo, para que ele possa jogar uma vez por semana ou, eventualmente, jogar no final de semana ou no meio de semana. O Roger Guedes, por exemplo, é um jogador. Pode atuar pela esquerda, pelo lado do campo, se tiver também inteiro, em forma e concentrado. Pode jogar o Mosquito, o Gustavo, um jogador que o treinador pode desenvolver. A gente tem visto, por exemplo, o Abel Ferreira melhorando vários jogadores. O Mosquito tem o drible, tem a velocidade. A tomada de decisão não é tão boa, a finalização não é. Isso se aprende. Time, né? Eu não sei como você ensina alguém a driblar, a se posicionar, a marcar, Mas o que a entender o jogo, você ensina. O que é complexo nisso tudo é que a semana pede o William 2 vezes em campo. Pede. Sim. E hoje ele já saiu sentindo um probleminha. Pela importância, né? Ele não pode não estar em campo em Itaquera na quarta-feira. Não pode, não dá. Mas também não podia não estar em campo hoje. Imagino que possivelmente não estará em campo no próximo final de semana. Isso. Né? Aí talvez a comissão técnica trabalhe com determinados jogadores com blocos de 2 jogos e um descanso depois. Né? Mas depende do que acontecer com eles. Se esse probleminha, tomara que seja só um probleminha, impedi-lo de jogar na quarta, é um prejuízo muito grande, entendeu? O Cali é um time chato, mas o Cali não é um timaço. O jogador de criação do Cali chega à frente. É o penúltimo colocado no Campeonato É o Colombiano. Theo Gutierrez. Não, mas sim, mas pensando Vive na arrumando problema classificação da habilidoso, Libertadores, mas o Deportivo o Cali Verdade até venceu. riu. Esse é um jogo crucial. Não sabia. O André tem razão. Se o Corinthians é um somar jogo 3 fundamental. pontos na quarta-feira, a classificação fica sob sério risco. Claro. E Sério. E por isso, Jogo para ele fundamental. conseguir dosar a
energia de caras como o William, de caras como o Renato, eventualmente o Paulinho, é fundamental para ele ter confiança nos meninos, porque hoje os reservas são os meninos. Então, os jogos como o de hoje servem também para ele dar mais confiança para o Mantuan, que fez gol, dar mais confiança para o Watson, que entrou bem. Hoje, pela primeira vez, o Giovani, que é um menino muito promissor, um atacante, não é um centroavante, é um atacante muito promissor da base, está emprestado, mas que é da base do Corinthians, entrou pela primeira vez. Então, e ele sabe disso, que o desnível é grande entre os melhores e os mais novos. Então, quanto mais ele conseguir dar confiança e construir, moldar, né, como o Abel faz, como outros técnicos fazem, como o Rogério vem fazendo, moldar esses mais novos para prepará-los para os grandes jogos, mais conforto ele vai ter para usar o melhor do William, usar o melhor do Paulinho, usar o melhor do Renato.